Nosso tempo acabou. Sim, é isto mesmo que você ouviu. O nosso tempo acabou. Chegou o grande dia. Que grande dia, pastor Júlio? O grande dia em que a trombeta vai tocar. Jesus, ele está vindo. Nós não temos mais tempo. Mas, pastor Júlio, como você sabe que Cristo está tão perto de voltar? Lembra o que Jesus tinha falado? Que ele viria em um dia e em uma hora em que ninguém espera, em que as pessoas estariam dispersas, em que o pensamento das pessoas estivesse somente voltado para as coisas do mundo. Até dentro das igrejas hoje está assim. A única coisa que muita gente, graças a Deus que não é todas, mas a grande maioria quer dentro de uma igreja é receber bênção. É receber bênção e nada mais. Se prega um evangelho hoje, não o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho que diz que temos que deixar o pecado. Se prega hoje um evangelho totalmente modificado, não se prega mais o arrebatamento. Então isso nos mostra que Cristo está voltando. Olha o que está escrito no livro de Joel, no capítulo 2, e no versículo 1, tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. O dia do Senhor vem e ele está perto. Nós temos diversos sinais que nos mostram que nós não temos mais tempo, que o único restante de tempo que a igreja tem é voltar-se para Deus, se arrepender dos seus pecados, deixar o mundanismo, deixar a vaidade e se firmar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então este é, com uma multidão de sinal, os grandes sinais para o arrebatamento da igreja. Nós vivemos a maior era de apostasia dos últimos tempos. Aquilo que antigamente era pecado, hoje não é mais. O temor que se tinha antes, hoje não tem mais. Tudo que antigamente era pecado, hoje está tudo liberado. Sabe por quê? Deus só quer o coração. Deus mudou? Deus liberou tudo? Claro que não. Mas o que acontece então, pastor Júlio? O que acontece é que se cumpre diante dos nossos olhos essa palavra, que nos últimos tempos, muitos se apostataria da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Infelizmente, é muito triste tudo isso. Isso nos traz um alerta muito grande que Jesus está vindo. Nunca se viu tanta corrupção dentro do Evangelho como a gente vê hoje. Nós temos também o livro de Joel, capítulo 2, livro de Joel, no capítulo 2, amém? Joel, ele vai nos trazer uma coisa muito grandiosa. O que diz lá em Joel capítulo 2, versículo 30? O que vai dizer lá?
Joel capítulo 2, versículo 30, está dizendo que haveria sinal no céu e na terra. No céu e na terra. Antes de chegar o grandioso e terrível dia do Senhor, o sol se converteria em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Quantas luas de sangue a gente já não teve? Quantos eclipses solar o mundo já não viu, já acompanhou? É o grande sinal do livro de Joel. É o grande sinal do livro de Joel. Quando a gente vai aqui também para 1 Timóteo, melhor dizendo, 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o que o texto vai dizer? O texto vai dizer para a gente pregar a tempo e fora de tempo, redarguir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não aceitarão mais essa doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutor que anda conforme os seus desejos, desviando-se o ouvido da verdade, voltando a fábulas. Eis aí uma época ao qual a grande maioria dos cristãos de hoje, graças a Deus que não é todos, mas uma grande maioria, não querem mais ser doutrinado, não querem mais ser ensinado. É uma coisa do outro mundo quando você os doutrina, quando você o ensina, quando você diz para a mulher de Deus que ela não deve usar roupas sensuais, que ela não deve usar roupa coladinha no seu corpo, que ela não deve usar um sapato desta altura, que ela não deve mexer com o seu estado ao qual Deus deixou. Muitas ficam braba, muitas murmuram e muitas até blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Hoje virou uma normalidade fazer tudo, hoje pode tudo. A mulher de Deus pode pintar o cabelo, pode cortar o cabelo, pode rebocar a cara, pode rebocar tudo que quiser. A mulher de Deus anda com um salto desse tamanho, anda com uma calça comprida, apertadinha. A mulher de Deus anda com tudo quanto você imagina. E quando você vai doutrinar, quando você vai ensinar que eles ouvem, eles não querem ouvir a verdadeira palavra de Deus, que é ensinamento para eles mesmos. Eles desviam os ouvidos da verdade. Eles desviam os ouvidos da realidade. Mas Cristo está voltando. Não dê ouvido a esses pregadores e pastores que estão te enganando e dizendo para você que você pode viver de qualquer jeito, que você pode viver nos costumes do mundo. Ei, presta atenção, são sinais para o arrebatamento da igreja. Doutrina, são poucos que querem viver, poucos que querem seguir. A grande maioria se entregou à apostasia. Infelizmente, é triste, mas a grande maioria dos pastores, pregadores e cantores e membros se entregaram à apostasia, voltando-se aos costumes do mundo, fazendo com que a palavra de Deus se cumpra em suas vidas. Cristo está voltando e o arrebatamento vai acontecer em um dia e numa hora em que ninguém espera, em que todo mundo vai estar assim, bem tranquilo, sossegado, trabalhando, jantando, almoçando, dormindo, na tranquilidade. Aí a trombeta vai tocar no céu. Não te deixe enganar, não caia na vaidade. Todos os sinais para o arrebatamento da igreja estão cumpridos. Jesus está voltando. Ele vai vir a qualquer hora e nós temos que estar preparados. Amém?